entender um pouquinho mais então sobre essa ideia de referencial inercial e não inercial. Para isso, a gente vai resolver usando as leis de Newton o problema do vagão. Roda a vinheta. Se você assistiu ao vídeo anterior, em que eu falo sobre a lei de inércia, aparece no card aí para você, nós vamos agora resolver o problema do vagão, que eu só abordei conceitualmente, com relação aí às leis de Newton. Entenda que dentro do vagão nós temos um observador em repouso em relação ao vagão. Se o vagão for acelerado de modo a produzir uma inclinação θ desse fio em relação à vertical, que sustenta esse objeto de massa m, nós podemos então descrever a dinâmica do objeto de massa m a partir do ponto de vista do observador de dentro do vagão. Qual que é o problema? Ele está também acelerado em relação ao solo. Então, em relação ao solo, ele não é um referencial inercial. Por isso, eu não consigo aplicar as leis de Newton da mecânica, assim como nós podemos fazer com relação a um referencial inercial. O observador OAV é o nosso referencial não inercial e é assim que ele vai descrever a ação das forças sobre esse objeto de massa m no interior do vagão. Repare o seguinte, devido ao contato com a corda que sustenta esse objeto de massa m, ele fica sujeito a uma força de tração, denotada por T. Devido à massa desse objeto, ele fica sujeito à ação da força gravitacional, denominada de força-peso, dirigida para baixo na direção do centro da Terra. Agora olha só, devido a essa inclinação na corda, nós podemos usar aquela propriedade recorrente lá da matemática de ângulos alternados internamente entre duas retas paralelas, são ângulos correspondentes. Então se aqui é o ângulo θ, aqui também é o ângulo θ. Note que a força de tração, então, ela está oblíqua em relação à força-peso, nós podemos decompor. Professor, o que você está decompondo? Porque o objeto nem sobe nem desce. Então nós temos aqui na direção y uma direção de equilíbrio. Portanto, eu vou decompor essas forças inclinadas nessa direção para obter algumas informações. Repare o seguinte, então, devido a essa inclinação da força de tração, nós podemos decompor uma componente Ty vertical e uma componente Tx horizontal. Devido à condição de equilíbrio vertical, nós podemos dizer que essa componente Ty, ela cancela com a componente P. Então, em módulo, eu poderia até colocar aqui que P é igual a Ty. Mas para esse observador de dentro do vagão, ele está vendo o objeto inclinado, mas ele não vê o objeto subir, descer, recuar ou se aproximar. Então, se ele vê o objeto parado em relação a ele, ele conclui: o objeto também está em equilíbrio. Se o objeto está em equilíbrio, a força resultante que atua sobre o objeto é zero. Como tem uma componente Tx apontando a favor do movimento do trem, então nós temos que ter uma outra força para justificar que ele fique parado e não avance a favor da componente Tx. Então, esse observador, num referencial não inercial em relação ao solo, ele vai justificar este corpo estar supostamente parado também em relação ao vagão com a existência de uma força fictícia. Eu vou colocar aqui F', tá? E essa é uma força fictícia. É uma força que de fato está ali? Não. Por isso que ela recebe o nome fictícia, certo? Então ele vai justificar esse movimento utilizando esse conceito, essa ideia de uma força fictícia. Então a força F é uma força que esse observador OV, em repouso em relação ao vagão, admite atuar sobre esse objeto de massa m para manter a suposta condição de equilíbrio, certo? Então por isso que nós corremos o risco de, se não analisar corretamente o referencial que nós estamos tomando para explicar determinado fenômeno físico, determinado evento, nós podemos correr o risco de utilizar conceitos e ferramentas que não façam sentido e comprometam a nossa análise. Agora nós vamos descrever esse movimento a partir de um referencial inercial, tomando o ponto de vista do observador OS, aquele que ficou em repouso em relação ao solo. Então nós estamos considerando que o solo, nesse caso a Terra, é um referencial inercial para esse momento. Temos como provar?
Não, mas para esse movimento a gente vai fazer essa suposição. Olha só, então para esse observador OS, nós temos o seguinte. Note que essas componentes de tração TY e peso, elas se cancelam, devido ao fato que o corpo não apresenta tendência nem de subir e nem descer. Se elas se cancelam, quer dizer que em módulo elas são iguais, nós podemos afirmar novamente que tração TY em módulo é igual ao peso. Nós sabemos que peso é m vezes g, massa vezes o módulo do campo local gravitacional. Agora, se essas duas se equilibram, sobrou uma força Tx que atua sobre esse corpo. Essa força Tx é a força resultante que está a atuar ali sobre esse objeto de massa m. Então nós temos que a força resultante que atua sobre esse objeto de massa m é igual à componente Tx. E nós podemos então determinar qual que é a intensidade de tração na corda, qual que é a aceleração, enfim, desse objeto em função desse ângulo θ. Galera, dessas duas equações, então eu fiz aqui a modelagem matemática e nós podemos expressar tanto a intensidade da força de tração quanto da aceleração desse corpo de massa m, que é a mesma aceleração do vagão. Olha só, então da primeira equação, Ty em módulo igual ao peso, lembra da condição de equilíbrio na direção vertical, nós podemos escrever essa relação. Olha para a decomposição, Ty ela encosta no arco que forma o ângulo θ, então está com leva o cosseno, peso m vezes g. Note que o cosseno que multiplica o termo de tração no primeiro membro, ele passa a dividir no segundo membro. Então nós temos que a intensidade da força de tração ela é definida por mg, que é o peso, dividido pelo cosseno de θ. Já da segunda equação, força resultante igual a Tx, é a única força que sobrou sobre o corpo devido a essas duas terem se anulado, essa componente Tx é a própria força resultante que atua sobre esse corpo. Nós temos da segunda lei de Newton, a força resultante pode ser expressa por um caso de massa invariante no tempo, como sendo massa vezes aceleração. Enquanto que a tração Tx, olha para cá, ela não encosta no arco que forma o ângulo θ. Se ela não encosta no arco que forma o ângulo θ, ela está sem o ângulo. Se ela está sem o ângulo, vai levar o seno. Então Tx é T seno θ. Mas a tração T, nós sabemos que é mg sobre cosseno. Então nós substituímos aqui mg sobre cosseno e note que a massa ela aparece em ambos os lados da equação. Então um resultado interessante é a tração ela depende da massa, agora a aceleração não. Outro resultado interessante é que o arco que forma o ângulo θ ele independe da massa desse objeto. Então ele depende exclusivamente da aceleração do vagão, que é a mesma desse objeto de massa m em relação ao solo. A partir desse resultado nós podemos também expressar quem é o ângulo θ. Eu posso dizer o seguinte, que θ é o arco cuja tangente ela vale a aceleração resultante, que é a mesma do vagão, dividida por g, que é o módulo da aceleração local gravitacional. Essa é uma outra forma também de expressar o ângulo θ. Cuidado! O ângulo θ aqui, que é a corda que sustenta o objeto de massa m, forma em relação à direção vertical. Eu espero que esse vídeo seja útil para você. Nos encontramos em breve. Obrigado por assistir o nosso vídeo. E se você gostou, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima! Entenda que... Comentou? Então... Agora... Nós...